Más notícias sobre a série WandaVision do Disney Plus, que vai estrear o universo cinematográfico da Marvel no formato de séries. E eu acertei uma previsão que eu fiz esses dias aqui sobre essa série. Mas essa não é a única boa notícia. Outra boa notícia também é um reforço da conexão de WandaVision com o surgimento dos mutantes no universo cinematográfico da Marvel. Isso tudo através das entrevistas dos atores. Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui te atualizando sobre as novidades do mundo de super-heróis. E vamos começar logo de cara, sem enrolação. Qual é a má notícia? Talvez sim, talvez não, você tenha se deparado com ela por aí, mas estávamos esperando WandaVision para estrear no finalzinho desse ano, entre o dia 21 de dezembro, que é quando começa o inverno, até o dia 31 de dezembro. Porque todo mundo, atores, todas as pessoas envolvidas estavam dizendo que a Disney queria lançar WandaVision em 2020 ainda, e isso se casaria perfeitamente com o finalzinho da segunda temporada de Mandaloriano, que está indo ao ar agora lá nos Estados Unidos, e daqui a pouco o Disney Plus chega aqui no Brasil e a gente vai ter acesso a isso também. Aliás, o dia da estreia do Disney Plus no Brasil tá chegando. Eu fiz um vídeo lá falando dos valores, comparações de pacotes que você pode adquirir ou não, se vale a pena ou não assinar o Disney Plus. Vou deixar o vídeo aqui do lado para você conferir depois, certo? Mas, independente dos planos, WandaVision não vai estrear em 2020, não. Isso já tá fora de cogitação. E isso torna 2020 o ano que a Marvel não lançou nada. Porque olha só, sim, saiu Novos Mutantes nos cinemas, nem assisti ainda, vou esperar esse negócio aí por streaming. Mas Novos Mutantes, como a gente sabe muito bem, foi produzido pela Fox, não é da Marvel Studios. Viúva Negra, que era para ser o primeiro filme da Marvel Studios esse ano, não saiu, só foi adiado. Os Eternos, que também já era para ter estreado, também não vai estrear mais em 2020. E nem nenhuma série. Falcão e Soldado Invernal também era para chegar em 2020. Não chegou. Porém, WandaVision vai continuar sendo a primeira produção, a próxima produção da Marvel Studios, no caso, que a gente vai assistir e vai estrear, felizmente, não vamos precisar esperar muito, porque vai estrear no dia 15 de janeiro de 2021. Ainda assim no inverno lá nos Estados Unidos, como tinham prometido, mas infelizmente não mais em 2020. Essa informação veio direto da conta oficial no Twitter da Marvel Studios. O videozinho que eles divulgaram, inclusive, dá pra gente teorizar que seria um teaser de cada um dos episódios também. Porque a gente pode contar ali, ó, no primeiro episódio tá tudo preto e branco e o cenário começa a mudar. Ou seja, como se a realidade no primeiro episódio já fosse sofrendo algumas alterações. Depois a imagem da televisão e a televisão também mudam e nós vemos os personagens num visual mais anos 70 ali. A TV também muda mais uma vez. Depois, uma terceira vez, nós vemos os personagens de novo como um casal. A casa mudando, eles parecem ali num visual um pouco mais moderno. Então até agora 3. E depois vemos eles fantasiados no episódio de Halloween, olha só. Tem a abóbora ali e eles estão fantasiados. Então, 4 elementos. Depois, nós vemos que tudo volta a ficar preto e branco, com eles se olhando. Daria para dizer que esse talvez fosse um preview do 5º episódio. Mas, como a gente sabe, a gente já conversou no vídeo que eu fiz anteriormente, em que eles revelaram que a série vai ter 6 horas de duração, então provavelmente 6 episódios. E nesse caso, qual seria o 6º episódio aí nesse teaser? Tem um momento no finalzinho onde tudo se mistura, como se fossem interferências tanto na realidade quanto dentro da televisão. E esse momento provavelmente seria o 6º episódio, onde tudo iria despirocar. Lógico que isso não é comprovado, é só uma interpretação desse videozinho que lançaram no teaser, mas de fato faz muito sentido que no fim, no último episódio, as realidades que a Wanda, a Feiticeira Escarlate, criou comecem a desmoronar, a se misturar. O que você acha? Você percebeu isso também no teaserzinho que eles divulgaram? Mas já vamos emendar aqui
na questão que eu acertei no vídeo que eu publiquei anteriormente, falando de tudo que a revista IW havia revelado sobre Wanda e Visão. Eu comentei lá que os primeiros episódios foram gravados com equipamentos, no caso lentes, iluminações, as técnicas que usaram para fazer efeitos especiais, foi tudo de época. O pessoal da produção foi fantasiado com trajes de época dos anos 50 por ali. E também gravaram com plateia. Tem até uma curiosidade a respeito disso, que em preto e branco o Visão ficava meio estranho no tom natural dele. Ele é meio vermelho, não é? E por isso, para filmarem ele em preto e branco, em vez de pintarem o Visão de vermelho, pintaram de azul. Então a gente não vai ver um Visão azul, mas lá nos bastidores das gravações, o Visão vai estar de azul. Então se prepare, quando começarem a sair coisas dos bastidores, você vai ver o Paul Bettany lá, pintado de azul. Muita gente não vai entender nada, mas vai ser por isso, porque para ele ficar com um visual bacana em preto e branco, tiveram que pintar o personagem de outra cor. E aí, com essas histórias todas reveladas de bastidores, eu pensei, olha, daria para eles fazerem um documentário mostrando esses bastidores. Afinal de contas, fizeram isso com o Mandaloriano. O nome dessa série mostrando os bastidores era até Disney Gallery, a galeria da Disney, o Mandaloriano, onde nós vemos ali conversa dos diretores dos episódios, bastidores dos episódios, várias coisas legais assim. E pelo jeito eu acertei essa previsão / sugestão que eu dei aí. Essa informação veio do site Murphy's Multiverse, que é de um jornalista muito respeitado, e ele falou que a Disney sim planeja fazer essa série de bastidores de Wanda e Visão, e isso vai ser muito legal, muito interessante. A gente vai tirar ali várias informações sobre o futuro da Marvel. Você se lembra quando Vingadores Ultimato saiu e pouco tempo depois saiu o Blu-ray com comentários dos diretores, com vídeos de bastidores, e isso tudo nos deu várias informações adicionais sobre o filme, que foi muito legal. A mesma coisa vai acontecer com Wanda e Visão. E aí, pô, tá vendo? Eu tô pensando aqui em sintonia com a Disney. É isso que tá rolando, Marvel Studios. Pode me contratar. Brincadeira. É impossível alguém acreditar numa coisa dessas. Mas eu tenho que avisar que é brincadeira só pra ter certeza que ninguém vai sair daqui enganado. E aí entra a questão dos X-Men. Sim, a gente já tá esperando há muito tempo, desde a compra da Fox pela Disney, a inserção, a apresentação dos X-Men no universo cinematográfico da Marvel. E muitas dúvidas se levantaram: como é que isso vai acontecer? Será que vai acontecer durante o Multiverso da Loucura, que é o segundo filme de Doutor Estranho? Ou será que já vai acontecer durante a série Wanda e Visão? Afinal de contas, a Wanda, a Feiticeira Escarlate, ela teve no passado dela uma relação muito forte com os mutantes. Durante bastante tempo nos quadrinhos, ela foi considerada uma mutante. Isso é uma coisa que eu até quero abordar em um vídeo futuro que eu vou publicar aqui no canal. Se você quiser ver um vídeo em que eu revelo todos os segredos da vida da Feiticeira Escarlate, como ela na verdade não é uma mutante atualmente nos quadrinhos, se inscreve e ativa as notificações, porque esse vídeo vai sair em breve. E mais, aí você vai se tornar um Lokia também. A gente tá sempre aqui conversando sobre o que tá rolando no mundo de super-heróis. Mas enfim, uma das coisas que a revista Entertainment Weekly divulgou foi uma entrevista com os atores. E aí, assistindo essas entrevistas com muito cuidado, pensando direitinho, deu para interpretar umas coisas muito interessantes através do que eles falaram. É importante ressaltar aqui que os atores não podem dar spoilers, então eles não vão falar nada abertamente, não vão declarar nada que possa comprometer as histórias que vão ser contadas. Mas a partir do que eles dizem, a gente consegue interpretar algumas coisas e ligar os pontos que vão nos levar até os X-Men. Uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção foi quando a Elizabeth Olsen disse que o que foi apresentado sobre a Feiticeira Escarlate em Vingadores Era de Ultron vai ser ainda mais explorado agora e de uma forma bem mais profunda. Agora vamos aqui pensar o que foi apresentado sobre a Feiticeira Escarlate em Vingadores Era de Ultron. Aquele filme
foi a origem da personagem, dela e do irmão dela. Ali que nós conhecemos que ela vivia em Sokovia, que ela quase morreu por causa de uma arma das indústrias Stark e por isso buscava vingança. Outra coisa que nós vimos também da feiticeira naquele filme foi alguns poderes que nunca foram explorados depois. Um dos poderes foi aquela manipulação da realidade que a gente viu ela se movendo de forma rápida no iniciozinho do filme, numa das primeiras aparições dela. Inclusive, ela inseriu ilusões na cabeça dos Vingadores. E hoje, se a gente revisitar aquelas visões de Vingadores Era de Ultron, é impressionante como não eram apenas delírios, mas sim visões do futuro. O Tony Stark teve a visão de que o planeta estava dizimado. Exatamente o que aconteceu depois de Guerra Infinita e durante os acontecimentos de Vingadores Ultimato. Os Vingadores perderam, e foi isso que o Tony Stark viu. A Viúva Negra viu o passado dela, teoricamente, a gente pensava isso na época. Viu a sua origem na Sala Vermelha, porém a gente sabe que vai sair aí o filme da Viúva Negra, que se passa depois de Guerra Civil, que é depois de Vingadores Era de Ultron, ou seja, a Viúva Negra sim teve um vislumbre do seu futuro. E o Thor, que basicamente teve uma visão, teve uma profecia de tudo que iria rolar durante Thor Ragnarok, e durante Vingadores Guerra Infinita, porque ele também viu coisas sobre as joias do infinito. Então, olha só que louco, Era de Ultron apresentou a origem da Feiticeira Escarlate e também apresentou esses outros poderes de fazer os outros preverem o futuro e de se mover de uma forma bizarra, basicamente poderes que lidam com realidade. A gente já sabe que Wanda e Visão vai brincar com os poderes dela de manipular a realidade, então beleza. Mas e a questão dela fazer os outros preverem o futuro? E a questão da origem dela? Aí as coisas vão ficando mais interessantes. Guarde essas duas palavras, a origem e o futuro. A própria Elizabeth Olsen na mesma entrevista também fala depois que finalmente eles vão seguir a história de alguns quadrinhos que são favoritos dos fãs e que vai ser uma aventura incrível. Que quadrinho é esse da Feiticeira Escarlate que é um dos favoritos dos fãs? Dinastia M. Dois grandes elementos de Dinastia M são o fato da Feiticeira Escarlate criar toda uma nova realidade onde os mutantes comandam e depois disso tudo ela fala a frase chega de mutantes, que basicamente, ou quase dá pra dizer assim, extingue os mutantes da realidade. No caso, o que o universo cinematográfico da Marvel precisa hoje é o contrário, é um chega de mutantes ao contrário para fazer os mutantes surgirem no universo. Essa é uma teoria muito antiga de WandaVision, o pessoal dizia que isso poderia acontecer na série dela, claro que só como uma teoria mesmo, porque não havia rumor nenhum, mas com isso que a Elizabeth Olsen falou, fica ainda mais evidente pra gente que, olha, pode ser esse caminho mesmo que vão seguir. De alguma forma vão adaptar Dinastia M durante WandaVision e isso certamente vai incluir um momento em que a Feiticeira Escarlate diz uma frase e muda a realidade. Como eu já falei nos quadrinhos, ela quase extinguiu os mutantes, mas na série ela provavelmente vai fazer surgirem muitos mutantes. Lembra daquelas duas palavras que eu falei para você guardar? Origem e futuro. A origem da Feiticeira Escarlate está muito conectada aos mutantes, como eu já falei também. E o futuro do universo cinematográfico da Marvel também está muito conectado com os mutantes. Se encaixa perfeitamente ou não? Comenta aí o que você acha, mas não é só isso não. Paul Bettany, o ator do Visão, diz que os episódios são bem loucos, porém, é como um quebra-cabeça e no fim das contas tudo vai fazer sentido. E mais, ele falou que nós vamos ficar impressionados, então essa série guarda muitas surpresas sim. A Elizabeth Olsen ainda encerra falando que ela tá feliz que esse novo lado da personagem vai ser aberto e eles vão poder explorar talvez toda uma nova variedade de histórias. Agora, qual é esse novo lado de histórias que eles vão poder explorar? Será que ela tá falando simplesmente da manipulação da realidade? Será que ela tá falando exatamente
dos mutantes. Eu certamente espero que tenha algo relacionado com os mutantes e o que você espera. Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber. Aqui do lado tem outro vídeo para você assistir também, eu aposto que você vai curtir. E muito obrigado pela sua companhia até aqui, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Gravando. Caraca, começou a gravar já.